Durante a Quaresma, período de intensa purificação espiritual, o Padre Pio recomendava que todas as noites antes de dormir, você tomasse um recipiente com água benta e fizesse o sinal da cruz em cada porta e janela da sua casa, começando pela porta principal de entrada. Este gesto deve ser realizado com profunda fé e intenção, visualizando uma luz protetora emanando da água e selando completamente a entrada contra qualquer energia negativa. O Padre Pio enfatizava que não era necessário utilizar grande quantidade de água. Apenas algumas gotas são suficientes, pois o poder não está na quantidade, mas na qualidade da sua fé e na bênção contida neste elemento sagrado. O que torna este método ainda mais poderoso é a recomendação adicional do Padre Pio de acompanhar este gesto com uma breve oração. Enquanto faz o sinal da cruz com a água benta em cada porta e janela, você deve recitar com sincera devoção: por esta água benta e pelo precioso sangue de Cristo, cele esta entrada contra toda influência maligna, que apenas o bem, a paz e a bênção divina possam atravessar este limiar. Esta combinação do elemento físico, a água benta, com a palavra falada em fé, cria um poderoso escudo espiritual, que, segundo o próprio Padre Pio, é capaz de repelir até mesmo as mais intensas investidas das forças negativas. Ele explicava que a água benta não age sozinha, mas como um condutor da própria proteção divina, ativando os anjos guardiães que são designados para proteger nossos lares. Este ritual deve ser repetido todas as noites durante o período da Quaresma, transformando-se em um momento sagrado de conexão espiritual e proteção familiar. Se você acredita no poder deste ensinamento e está disposto a experimentar esta transformação em seu lar, compartilhe nos comentários: estou pronto para receber esta proteção divina. E inscreva-se em nosso canal para receber mais ensinamentos preciosos como este. Lembre-se que a fé é um elemento fundamental neste processo. Quanto mais profunda for sua crença no poder desta prática, mais potentes serão seus resultados. O Padre Pio frequentemente dizia a seus seguidores que a fé move montanhas, mas a fé combinada com ação sagrada transforma realidades inteiras. Este é o momento de transformar a realidade espiritual do seu lar, criando um santuário de paz e proteção para você e todos que você ama. O método de proteção ensinado pelo Padre Pio se sustenta em 3 pilares fundamentais, que são como colunas que sustentam o templo da sua segurança espiritual. O primeiro pilar é a intenção purificada. Você precisa compreender que, ao aplicar a água benta em suas portas e janelas, sua mente deve estar completamente focada no propósito de purificação e proteção. Não é um gesto mecânico, mas um ato consciente de fé. O Padre Pio ensinava que nossos pensamentos têm poder real no reino espiritual, e quando alinhamos nossa intenção com um propósito sagrado, criamos uma força poderosa que atrai a intervenção divina. É como um raio laser de energia espiritual, que corta através das trevas e estabelece um perímetro de luz ao redor do seu lar. Por isso, antes mesmo de começar o ritual, reserve alguns minutos para acalmar sua mente, respirar profundamente e clarear suas intenções, visualizando sua casa completamente envolvida por uma luz protetora. O segundo pilar é a consistência sagrada. Você já deve ter ouvido que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Esta antiga sabedoria popular contém uma profunda verdade espiritual que o Padre Pio compreendia perfeitamente. A proteção espiritual não é estabelecida de uma vez por todas através de um único ato isolado, mas sim construída dia após dia, como uma fortaleza cujas muralhas são erguidas pedra por pedra. A persistência no ritual noturno durante toda a Quaresma não é uma sugestão arbitrária, é uma necessidade espiritual. Cada aplicação da água benta fortalece a barreira protetora, tornando-a progressivamente mais impenetrável. O Padre Pio explicava que as forças negativas são persistentes em suas tentativas de encontrar brechas em nossa proteção. Por isso, nossa vigilância espiritual deve ser igualmente constante. Mesmo nos dias em que você se sentir cansado ou desanimado, não negligencie este ritual. É justamente nos momentos de fraqueza que a proteção se torna mais necessária.
O terceiro pilar, talvez o mais profundo de todos, é a fé ativa. Muitas pessoas confundem fé com uma simples aceitação passiva de crenças. Mas o Padre Pio ensinava que a verdadeira fé é uma força dinâmica e transformadora. Quando você aplica a água benta acreditando genuinamente em seu poder, você não está apenas realizando um ritual externo. Você está ativando leis espirituais tão reais quanto as leis da física. A fé ativa é como uma corrente elétrica que energiza o elemento sagrado da água benta, transformando-a de um simples símbolo em um verdadeiro condutor da graça divina. Você já sentiu aquela inquietação inexplicável ao entrar em sua própria casa? Como se algo invisível, porém palpável, estivesse pesando sobre seus ombros, drenando sua energia e paz. Este não é um sentimento incomum, especialmente nos tempos desafiadores em que vivemos. Muitos de nós sentimos essa presença negativa sem conseguir identificar sua origem ou encontrar uma solução eficaz. O que poucos sabem é que existe um método antigo e poderoso, revelado pelo próprio Padre Pio, capaz de transformar completamente a atmosfera espiritual do seu lar, especialmente durante o período sagrado da Quaresma. Estou prestes a compartilhar com você um ensinamento que o venerável Padre Pio transmitiu aos seus seguidores mais próximos. Um segredo espiritual que permaneceu guardado por décadas, mas que agora se torna mais necessário do que nunca. Este não é apenas mais um ritual vazio ou uma superstição sem fundamento. Trata-se de uma prática profundamente enraizada na tradição católica, abençoada por um dos santos mais poderosos da Igreja, cujos milagres e dons sobrenaturais são reconhecidos em todo o mundo. O Padre Pio, com suas estigmas sagradas e sua conexão direta com o divino, descobriu através de sua própria experiência espiritual como criar um escudo invisível, porém impenetrável, contra as forças negativas que tentam invadir nossos lares. Antes de revelar este método de proteção, você precisa entender algo fundamental. O mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico que tocamos e vemos todos os dias. As batalhas espirituais acontecem constantemente ao nosso redor, mesmo que não possamos percebê-las com nossos sentidos físicos. O Padre Pio, dotado de uma visão espiritual extraordinária, conseguia enxergar além do véu que separa esses dois mundos. Ele observava com preocupação como as casas desprotegidas tornavam-se vulneráveis a influências negativas, especialmente durante períodos sagrados como a Quaresma, quando a intensidade espiritual se eleva. Foi por isso que ele transmitiu este método simples, mas incrivelmente poderoso, que você aprenderá agora e poderá aplicar ainda hoje na proteção do seu lar e de todos que você ama. Em um mundo cada vez mais materialista, muitos de nós esquecemos a importância dos símbolos e rituais sagrados que por milênios protegeram a humanidade. Você provavelmente já ouviu falar da água benta, talvez já tenha até mesmo utilizado em alguma ocasião especial, mas será que compreende verdadeiramente o imenso poder espiritual contido neste elemento aparentemente simples? A água benta não é apenas água comum. Quando abençoada por um sacerdote ordenado, ela se transforma em um poderoso condutor da graça divina, capaz de repelir influências negativas e criar um ambiente propício para a presença de Deus. O Padre Pio compreendia profundamente este poder e o utilizava diariamente para proteger não apenas a si mesmo, mas também todos aqueles que buscavam sua orientação espiritual. O que torna o ensinamento do Padre Pio sobre a água benta tão especial é a forma específica como ele instruía seu uso, especialmente durante a Quaresma. Ele sabia que este período de 40 dias, que antecede a Páscoa, é um tempo de intensificada atividade espiritual, quando as forças do mal trabalham com maior vigor para desviar os fiéis do caminho da purificação e renovação espiritual. É como se o véu entre os mundos se tornasse mais fino, permitindo tanto influências positivas quanto negativas atravessarem com maior facilidade. Durante suas longas horas de oração e contemplação, o Padre Pio recebeu a revelação de que a entrada principal da casa, a porta e suas janelas são pontos especialmente vulneráveis, verdadeiros portais por onde as energias negativas
podem penetrar mais facilmente em nossos lares. Imagine sua casa como uma fortaleza espiritual, onde você e sua família deveriam sentir-se seguros e em paz. Agora, pense nas portas e janelas como possíveis brechas nesta fortaleza, pontos que precisam ser especialmente protegidos. Foi exatamente por isso que o Padre Pio desenvolveu um método específico, utilizando água benta para selar essas entradas, criando uma barreira invisível, porém impenetrável, contra qualquer forma de negatividade ou influência maligna. Este método é surpreendentemente simples de aplicar, mas seus efeitos são profundos e imediatos. Muitas pessoas que seguiram fielmente estas instruções relataram mudanças dramáticas na atmosfera de seus lares. Conflitos familiares inexplicavelmente diminuíram, pesadelos recorrentes cessaram, a paz e a harmonia começaram a fluir naturalmente, e até mesmo a saúde física dos moradores melhorou significativamente. O segredo do Padre Pio que estou prestes a revelar a você agora é tão simples que pode parecer quase trivial à primeira vista. No entanto, sua eficácia reside justamente nesta simplicidade sagrada. O Padre Pio costumava dizer: a fé sem ação é como uma semente que nunca é plantada. Carrega todo o potencial de uma árvore frondosa, mas permanece apenas como possibilidade, nunca se tornando realidade. Quando você combina sua crença sincera com o ato físico de aplicar a água benta, você está plantando sementes de proteção divina que crescerão e frutificarão em seu lar, trazendo paz, harmonia e segurança para todos que ali habitam. Você já parou para pensar como as influências negativas conseguem penetrar em nossas casas, mesmo quando não as convidamos conscientemente? O Padre Pio, com sua extraordinária sensibilidade espiritual, conseguia discernir com clareza os diversos caminhos pelos quais o mal tenta infiltrar-se em nossos lares. Ele explicava que, assim como o ar que respiramos entra em nossa casa através das menores frestas, também as energias espirituais, sejam elas positivas ou negativas, encontram seus próprios caminhos de entrada. As portas e janelas funcionam não apenas como entradas físicas, mas também como portais energéticos por onde transitam influências invisíveis. Quando alguém com pensamentos negativos intensos, inveja ou má intenção cruza a soleira da sua porta, deixa um rastro energético que pode permanecer mesmo após sua partida. Da mesma forma, quando abrimos as janelas para o mundo exterior, não apenas o ar fresco entra, mas também as cargas energéticas do ambiente ao redor. A água, benta aplicada nestas entradas, age como um filtro espiritual, permitindo que apenas as vibrações positivas e benignas atravessem seu limiar. O Padre Pio comparava este efeito ao de uma membrana semipermeável, que seleciona o que pode ou não passar através dela. A água benta, dizia ele, não bloqueia toda a entrada espiritual. Isso seria impossível e até indesejável. O que ela faz é criar um campo de discernimento sagrado, onde as influências divinas e angelicais são bem-vindas e fortalecidas, enquanto as energias negativas e malignas são repelidas. Este filtro espiritual é particularmente importante durante a Quaresma, período em que, segundo a tradição, as tentações espirituais se intensificam, replicando no plano coletivo os 40 dias de provações que Cristo enfrentou no deserto. É como se durante este período, as portas entre os mundos visível e invisível se tornassem mais porosas, exigindo uma proteção adicional. Mas o Padre Pio alertava que as influências negativas não vêm apenas do exterior. Elas podem surgir também de dentro, de nossos próprios pensamentos, emoções e hábitos negativos. É por isso que o ritual da água benta nas entradas da casa deve ser complementado por uma atitude de vigilância interior. De nada adianta selar suas portas contra o mal exterior, advertia ele. Se você mantém as portas do seu coração e da sua mente escancaradas para pensamentos de ódio, ressentimento ou desespero, a proteção completa exige uma purificação tanto externa quanto interna. Enquanto aplica a água benta em suas portas e janelas, faça também um exame de consciência, identificando quais portas interiores você precisa proteger melhor. Talvez seja a porta da paciência, que se abre facilmente para a irritação,
ou a porta da confiança, vulnerável ao medo e à ansiedade, ou ainda a porta da generosidade, ameaçada pelo egoísmo e pela avareza. A verdadeira proteção espiritual ocorre quando selamos tanto as entradas físicas de nossa casa, quanto as entradas psíquicas e emocionais de nossa alma. Você talvez esteja se perguntando se este método realmente funciona na prática, ou se é apenas mais uma teoria bonita sem aplicação real. Deixe-me compartilhar com você alguns testemunhos impressionantes de pessoas que aplicaram fielmente este ensinamento do Padre Pio em seus lares. Maria, uma mãe de 3 filhos que enfrentava constantes conflitos familiares inexplicáveis, começou a aplicar água benta em todas as portas e janelas de sua casa durante a Quaresma, exatamente como o Padre Pio havia ensinado. Após apenas uma semana de prática consistente, ela notou uma mudança dramática na atmosfera do lar. As discussões diminuíram significativamente. Seus filhos começaram a dormir melhor, sem os pesadelos recorrentes que os atormentavam, e até mesmo seu marido, que inicialmente ridicularizava a prática, comentou sobre a sensação de paz que parecia ter descido sobre a família. É como se uma névoa pesada tivesse sido dissipada, relatou Maria, permitindo que a luz do amor e da compreensão finalmente brilhasse em nossa casa novamente. Outro caso notável é o de Carlos, um empresário bem-sucedido que, apesar de sua prosperidade material, sentia-se constantemente atormentado por ansiedade, insônia e uma inexplicável sensação de presença negativa em seu escritório doméstico. Após ouvir sobre o método do Padre Pio através de um amigo, decidiu experimentá-lo, embora fosse inicialmente cético. Todas as noites, antes de dormir, aplicava água benta em cada porta e janela, recitando a oração recomendada. Na primeira noite não senti nada de especial, confessou Carlos, mas persisti, mais por desespero do que por convicção. Na terceira noite tive o primeiro sono tranquilo em meses. Ao final da primeira semana, minha ansiedade havia diminuído consideravelmente, e eu podia finalmente trabalhar em meu escritório sem aquela opressiva sensação de estar sendo observado. Ao término da Quaresma, eu era um homem transformado. Não apenas havia recuperado minha paz interior, mas minha própria capacidade de tomar decisões e liderar minha equipe havia melhorado dramaticamente, como se uma névoa que nublava meu discernimento tivesse sido completamente dissipada. Particularmente comovente é o testemunho de Dona Ana, uma senhora idosa que vivia sozinha e sofria com pesadelos constantes e uma profunda sensação de medo que a assaltava principalmente ao entardecer. Seus vizinhos, preocupados com seu bem-estar, compartilharam com ela o ensinamento do Padre Pio e ajudaram-na a obter água benta da igreja local. Com suas mãos trêmulas pela idade, mas fortalecidas pela fé, Dona Ana começou a aplicar religiosamente a água benta em todas as entradas de sua pequena casa. Na primeira noite, enquanto aplicava a água em minha porta principal, relatou ela com os olhos marejados, senti como se uma brisa suave e cálida perpassasse todo o meu ser, levando embora o medo que havia se tornado meu companheiro constante. Nas noites seguintes, meus pesadelos foram substituídos por sonhos de luz e conforto. Os vizinhos começaram a comentar sobre a mudança em minha aparência. Diziam que eu parecia rejuvenescida, que meus olhos haviam recuperado o brilho perdido há tantos anos. Não tenho dúvidas de que este simples ritual trouxe de volta a presença de Deus ao meu lar, expulsando a escuridão que havia se instalado sorrateiramente. Estes e muitos outros testemunhos confirmam o que o Padre Pio sempre afirmou. Este método simples, quando aplicado com fé e consistência, produz resultados concretos e transformadores. Para compreender verdadeiramente o poder do método do Padre Pio, você precisa contextualizá-lo dentro da rica tradição espiritual da qual ele emerge. O uso da água como elemento purificador e protetor não é exclusivo do catolicismo. Está presente em praticamente todas as grandes tradições religiosas do mundo, desde os antigos rituais de purificação hindu até as cerimônias de batismo cristão. Esta universalidade não é coincidência, mas testemunho do poder intrínseco que a água possui como símbolo e condutor da purificação espiritual. A água
fonte primordial da vida, carrega em si mesma uma memória ancestral de limpeza e renovação. Quando esta água natural recebe a bênção sacerdotal, transformando-se em água benta, suas propriedades espirituais são amplificadas, tornando-a um poderoso instrumento de proteção. O Padre Pio, profundamente versado nestas tradições antigas, não estava criando algo novo ao recomendar o uso da água benta nas entradas da casa. Estava, na verdade, recuperando e atualizando uma sabedoria milenar que havia sido progressivamente esquecida em nossa era de materialismo e desconexão espiritual. No entanto, o que torna o ensinamento do Padre Pio particularmente poderoso é sua ênfase no período da Quaresma. Este tempo litúrgico de 40 dias, que antecede a Páscoa, representa um ciclo espiritual de purificação, penitência e preparação. É um período em que os véus entre o visível e o invisível se tornam mais tênues, não apenas permitindo uma comunicação mais direta com o divino, mas também tornando-nos mais vulneráveis a influências negativas. O próprio Jesus, ao iniciar sua missão pública, retirou-se para o deserto durante 40 dias, onde enfrentou intensas tentações. A Quaresma recapitula esta experiência crística no plano coletivo, convidando todos os fiéis a um processo semelhante de provação e purificação. O Padre Pio, com sua extraordinária sensibilidade espiritual, percebia claramente como as investidas das forças negativas se intensificavam durante este período, visando especialmente aqueles que buscavam sinceramente uma renovação espiritual. Foi esta percepção que o levou a enfatizar a importância da proteção noturna das entradas da casa, precisamente quando, segundo a tradição espiritual, as energias negativas encontram maior facilidade para se infiltrar nos ambientes humanos. Compreender este contexto espiritual mais amplo ajuda você a aplicar o método com maior consciência e intenção. Não se trata apenas de um ritual mecânico ou supersticioso, mas de uma prática profundamente enraizada numa cosmologia espiritual coerente, na qual cada gesto e cada palavra possuem significados precisos e consequências reais. Quando você traça o sinal da cruz com água benta em sua porta, não está apenas realizando um ato simbólico. Está participando ativamente de uma tradição espiritual milenar, conectando-se com incontáveis gerações de fiéis que, ao longo dos séculos, utilizaram métodos semelhantes para proteger seus lares e seus entes queridos. O Padre Pio costumava dizer que a verdadeira força de um ritual sagrado não vem apenas de sua execução presente, mas da imensa corrente de fé que o sustenta através dos tempos. Ao aplicar água benta em suas portas e janelas durante a Quaresma, você não está sozinho. Está acompanhado por uma nuvem de testemunhas, uma comunhão invisível de almas que, ao longo da história, contribuíram com sua fé para potencializar este simples, porém poderoso, método de proteção espiritual. Você pode estar se perguntando como incorporar este antigo ritual em sua agitada vida moderna, com todos os seus compromissos, distrações tecnológicas e ceticismo generalizado. É compreensível que, à primeira vista, a prática possa parecer deslocada em um apartamento no centro da cidade ou em uma casa de condomínio fechado, onde as preocupações imediatas tendem a ser mais concretas e pragmáticas do que espirituais. No entanto, o Padre Pio insistia que é precisamente no mundo moderno, com suas múltiplas fontes de estresse e ansiedade, que precisamos mais do que nunca desta proteção espiritual. O ritmo acelerado da vida contemporânea, a constante exposição a notícias negativas através da mídia, a poluição não apenas física, mas também energética dos ambientes urbanos, tudo isso cria um terreno particularmente fértil para a infiltração de energias negativas em nossos lares. A boa notícia é que o método do Padre Pio é extraordinariamente adaptável às circunstâncias modernas, exigindo apenas alguns minutos da sua noite e materiais facilmente acessíveis. Para começar, você precisará obter água benta, que pode ser encontrada em qualquer igreja católica, geralmente em uma fonte próxima à entrada ou disponível mediante solicitação ao sacerdote local. Muitas igrejas disponibilizam a água benta gratuitamente para os fiéis, reconhecendo sua importância para a devoção pessoal e familiar.
Se você enfrenta dificuldades para conseguir água benta, uma alternativa é solicitar a um sacerdote que abençoe uma pequena quantidade de água que você mesmo levar à igreja. Uma vez que você tenha a água benta em casa, transfira-a para um pequeno recipiente de fácil manuseio. Muitas pessoas optam por garrafinhas com tampa dosadora, que facilitam a aplicação controlada. Para o ritual noturno propriamente dito, você precisará apenas de alguns minutos antes de dormir. Comece pela porta principal de entrada, fazendo o sinal da cruz com algumas gotas de água benta, enquanto recita a oração recomendada. Em seguida, proceda metodicamente para cada porta externa e janela da casa, repetindo o mesmo processo. Se você mora em um apartamento, não se esqueça da varanda ou sacada, que também funcionam como entradas energéticas. A beleza deste ritual está em sua simplicidade e flexibilidade. Ele pode ser adaptado a qualquer configuração de moradia e estilo de vida. Famílias com crianças podem transformá-lo em um momento especial de união espiritual, convidando os pequenos a participar do ritual, explicando seu significado de forma adequada à idade deles, e assim, transmitindo valores espirituais importantes de modo prático e vivencial. Para pessoas que vivem sozinhas, o momento pode se tornar uma preciosa oportunidade de introspecção e conexão espiritual ao final do dia. Se você viaja frequentemente, pode levar consigo um pequeno frasco de água benta e aplicar o método nos quartos de hotel onde se hospeda, criando um ambiente energeticamente limpo e protetor, mesmo em espaços temporários. O Padre Pio enfatizava que o que realmente importa não é a perfeição técnica na execução do ritual, mas a sinceridade da intenção e a consistência da prática. Deus não se impressiona com nossa elegância litúrgica, costumava dizer, mas com a sinceridade do nosso coração e a perseverança da nossa fé. Mesmo em meio à agitação e ao ceticismo do mundo moderno, este simples ritual noturno pode se tornar uma âncora de paz e proteção, um momento sagrado que transforma não apenas o ambiente da sua casa, mas também o estado da sua alma. Este ensinamento do Padre Pio sobre a proteção do lar através da água benta vai muito além de um simples método de defesa espiritual. Ele representa um convite ao despertar de uma consciência mais ampla sobre a verdadeira natureza da realidade que nos cerca. Você vive em um mundo que constantemente bombardeia seus sentidos com estímulos materiais, condicionando-o a acreditar que apenas o que pode ser medido, pesado e cientificamente comprovado é real. No entanto, há dimensões da existência que transcendem estas limitações materialistas, realidades sutis mas poderosas que influenciam profundamente nossa experiência cotidiana. O Padre Pio, com sua excepcional capacidade de perceber estas dimensões invisíveis, tentava despertar em seus seguidores uma sensibilidade semelhante, ainda que menos desenvolvida. Quando você aplica água benta em suas portas e janelas com fé e intenção consciente, está fazendo muito mais do que executar um ritual protetor. Está afirmando sua crença na existência de uma realidade espiritual e na sua capacidade de interagir com ela de forma ativa e transformadora. Este despertar da consciência espiritual manifesta-se inicialmente como uma sensibilidade mais aguçada às energias que permeiam seu ambiente doméstico. Muitas pessoas que praticam fielmente o método do Padre Pio relatam que, com o passar do tempo, começam a perceber sutis mudanças na atmosfera de diferentes ambientes, uma capacidade intuitiva de discernir entre espaços energeticamente limpos e aqueles carregados de negatividade. É como se um sentido adormecido começasse gradualmente a despertar, permitindo uma percepção mais holística da realidade ao seu redor. Esta sensibilidade refinada torna-se uma valiosa ferramenta de discernimento espiritual, ajudando-o a identificar precocemente influências potencialmente negativas antes que elas possam causar danos significativos. O Padre Pio explicava este fenômeno usando a metáfora do olfato. Assim como uma pessoa com olfato refinado consegue detectar um odor sutil que passa despercebido pela maioria, também aquele que cultiva sua sensibilidade espiritual desenvolve a capacidade de sentir a qualidade energética dos ambientes e das pessoas,
mesmo quando esta qualidade permanece invisível aos sentidos ordinários. Mais profundamente ainda, a prática consistente deste ritual desperta em você uma compreensão experiencial, não meramente intelectual, da interconexão entre os mundos visível e invisível, material e espiritual. Você começa a perceber que suas ações físicas têm repercussões espirituais e que realidades espirituais manifestam consequências tangíveis. Esta visão integrada da existência era central na espiritualidade do Padre Pio, que constantemente enfatizava a inseparabilidade entre corpo e alma, matéria e espírito, mundo natural e sobrenatural. Não existem compartimentos estanques na criação divina, ensinava ele, mas um contínuo de realidade onde cada dimensão interpenetra e influencia as demais. O simples ato de aplicar água benta em suas portas e janelas materializa esta verdade profunda, transformando gotas d'água em condutores da graça divina, um gesto físico em proteção espiritual, uma intenção consciente em realidade manifestada. À medida que você persevera nesta prática aparentemente simples, noite após noite durante a Quaresma, vai progressivamente despertando para esta visão mais ampla e integrada da existência. Uma perspectiva que não apenas protege seu lar contra influências negativas, mas enriquece toda a sua experiência de vida com um sentido de significado, propósito e conexão sagrada. Como o próprio Padre Pio gostava de dizer, quem aprende a ver com os olhos da alma descobre que vive em um universo infinitamente mais rico, mais belo e mais sagrado do que jamais poderia imaginar.